Uma ótima noite de sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Já estamos na nossa terceira leitura de hoje, terminando aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, amados. Você vai vencer essa luta, essa prova, porque o Senhor é contigo. Como o anjo disse ali a Gideão, não é? O Senhor é contigo, varão valoroso, ou seja, homem valoroso. Então Ele é com você também, homem e mulher, valorosos do Senhor Jesus. O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe. Sucesso e perseguição, a volta a Antioquia. E aconteceu que, em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E, havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Cidades da Licaônia. Não, tá certo. Achei que a palavra era outra, mas é isso aí mesmo. Licaônia. E para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. E, estando assentado em Listra, certo varão leso dos pés, cujo coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado, este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes, ou seja, prestar sacrifícios em homenagem a Paulo e a Barnabé. Não é que queriam matá-los, né? Queriam prestar homenagens através de sacrifícios. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto.
Mas, rodeando-o os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Psídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amados, como não deu tempo da gente terminar de ler o capítulo 10 de Josué, nós vamos dar um início aqui em Atos capítulo 15, porque estamos com 6:44 agora. A questão do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, voltarei
e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Até agora o celular está indo, então vamos embora, né? Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram, ou seja, colocaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse expor aqui é colocar a vida em risco. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Estamos terminando o capítulo 16. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então, amados, a gente vê isso aqui, tal contenda houve entre eles, ou seja, entre Paulo e Barnabé. Então, a gente pensa que nós, simples mortais, entre nós não acontece esse tipo de coisa, mas infelizmente acontece.
porque até com eles aconteceu. Eles se divergiram de tal forma, foi tamanha a contenda, porque Paulo não queria que o João Marcos fosse, o outro já queria que ele fosse, né? O Barnabé já queria que o João Marcos fosse. E depois, lá na frente, a gente vai ver Paulo, né, quando ele escreve, acho que a segunda carta a Timóteo, nós até lemos essas duas cartas, ele pedindo para que levasse João Marcos, porque aí João Marcos já estava mais maduro na fé. Então, é impressionante esse tipo de coisa, não é? Então, a gente pode se divergir, o que não pode ter é contenda. O Paulo que ensinou a gente tanto a não contender, ele contendeu, mas era um cristão de poucos anos de fé. Mas você, eu, nós somos, acho que, bem madurinhos para entrar em contenda, né? Então, não entremos em contenda. Aliás, a palavra do Senhor diz ali em Provérbios, eu não me lembro o capítulo e o versículo agora, mas diz assim, que aquele que se entra numa questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Então, vamos ficar no nosso canto, deixa as pessoas resolver os seus problemas. Pode aconselhar, mas espera a poeira baixar. É bem melhor, não é? Até o versículo diz assim, aquele que passando se coloca em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Então, é terrível, não é? Fique na paz do Senhor, na madrugada, o Senhor nos despertando, Ele é quem sabe, que eu não coloco relógio, é Ele quem me desperta. Nós vamos orar e ler o Salmo 133. Se não, nós vamos ler na parte da manhã bem cedinho. Deus te abençoe e te guarde, e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Amém?